Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Vem pra graça que eu te explico. Estamos de volta, rapidinho. Bom, queridos, glória a Deus pela tua vida aí, né? Depois de apresentar para vocês aí algumas interpretações sobre as duas testemunhas, vamos falar da nossa, que não é nossa, vamos falar do preterismo completo. Tá legal? Nossa, porque eu pedi licença aí, tomei posse. Mas vamos então a Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 4, que é o básico, né? É o texto áureo dessa mensagem que eu vou trazer para vocês sobre as duas testemunhas. E diz o texto: E darei as minhas duas testemunhas para profetizarem por 1260 dias. Vestidas de pano de saco, essas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Deus da terra. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, antes de formular qualquer hipótese sobre a interpretação da visão das duas testemunhas que vocês estão vendo aí, o texto exato, ele é Apocalipse 11, do versículo 3 ao versículo 14. Eu não vou ler esses 11 versículos, para justamente a gente não tomar muito tempo. Então deve-se entender a estrutura comparativa, tá, e simbólica da passagem. Irmãos, vocês lembram quando eu abordei o tema das 7 igrejas e a alegoria, né? A correspondência de um passo entre o veículo e o tenor devem ser respeitadas, e não buscar significados alegóricos ao tenor. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram quando eu falei sobre a questão por que a gente não podia considerar as igrejas simbólicas e arrastar elas com o tempo, ou falar que elas são acontecimentos que já vêm acontecendo desde aqueles dias até os dias de hoje, como a igreja tradicional fala que nós estamos no tempo de Laodiceia. Nós não podemos fazer isto também nas duas testemunhas, tá? Eu vou tentar te mostrar aqui, tá, para você compreender melhor como nós vemos essas duas testemunhas. Nós entendemos ser elementos simbólicos, tá bom? Porém, devemos respeitar em seu tempo, em seu contexto. Devemos respeitar esse tempo da mesma forma como fizemos nas 7 igrejas. Tá? Então a primeira coisa é essa que você entenda. Temos que respeitar o tempo para tentar uma interpretação clara dessa passagem. Nós devemos respeitar os símbolos dentro da cultura em que eles foram escritos. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Vou sair da Bíblia para te dar um exemplo prático de que a gente não pode sair da cultura deste livro. Vocês conhecem a história de Alice no País das Maravilhas. Claro que todos conhecem, tá? Haviam vários personagens é uma ficção, é uma fábula, né? Havia vários personagens neste filme, fábula, livro, como o Coelho Branco, o Gato Sorridente, quem já viu vai se lembrar, a Rainha de Copas. O que representavam esses personagens? Ideias abstratas, como o crescimento pessoal, a busca pelo lado da vida e a luta contra a autoridade opressiva. Era isso que queria dizer esses personagens. Então, através desses elementos simbólicos, a história transmite mensagens mais profundas e complexas do que uma simples narrativa sobre uma menina, estou falando da Alice no País da Maravilha, sobre uma menina que cai em um buraco e se depara com criaturas estranhas. Agora, eu não posso pegar, atenção, estes elementos de Alice no País da Maravilha são elementos simbólicos, retirar do contexto do livro e querer aplicar em um outro contexto que não faça o menor sentido. Ainda que tenha até uma coerência, ainda que eu olhando queira ver desta maneira, mas não podemos fazer isto. Mas é isso que o sistema fez e faz dentro de suas doutrinas, e eu posso afirmar que quase em todas as doutrinas. Então essa correspondência entre estas duas testemunhas precisa primeiro ser respeitadas em seu tempo. E neste caso, há 2 veículos, atenção, há 2 veículos para um tenor, 2 oliveiras e 2 castiçais. Representam o quê? 2 testemunhas, ou mártires, tá bom, abençoado?
Queridos, nestas duas testemunhas, nós temos dois elementos simbólicos para um conceito abstrato. Duas oliveiras e dois castiçais representam duas testemunhas. Vejam nessa imagem aí que está aparecendo para vocês, está ali. Tá? Os dois veículos e o tenor. Duas oliveiras, dois balaústres, se referindo ao mesmo tenor, as duas testemunhas. Então, as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois balaústres. Tá legal? Tá entendido até agora? Então, queridos, o que eu já mostrei para vocês até agora elimina duas formas de se pensar estas duas testemunhas. Aqui o sistema religioso prega que estas duas testemunhas se refiram o quê? À igreja ou à lei e os profetas. Porque essas duas testemunhas do Apocalipse já são o significado de outra coisa. Não é a lei e os profetas e muito menos a igreja hoje. Então não podemos mais presumir, por alegoria, que essas duas testemunhas sejam um veículo para um outro tenor ou um outro tenor. Tá entendendo? Igual fizemos com a Alice, nós não podemos pegar aquele livro e aplicar em outro contexto. Então é da mesma maneira aqui. Tipo o quê? A igreja de hoje. Então nós não podemos fazer isto. Porque não vai fazer nenhum sentido. Algum símbolo, né, do Antigo... Não podemos também aplicar a algum símbolo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Ou mesmo que essas duas testemunhas representem a palavra de Deus. Então, isso que nós estamos mostrando para vocês e o que nós estamos vendo já derrubam o mito de que isso aí, para os dias de hoje, atenção, já elimina. E que seja algum símbolo, ou a palavra, o Antigo Testamento, né, a lei e os profetas, não é. Agora, irmãos, por outro lado, de acordo com o texto, essas duas testemunhas têm várias características atribuíveis a quê? A determinadas pessoas. Ou seja, são pessoas. Irmãos, dificilmente podem ser vistas em outras coisas, senão em dois seres humanos em particular. Por quê? Vou colocar para vocês aí, tá aparecendo. Primeiro, eles são duas testemunhas de Deus, ou eles são testemunhas de Deus, uma pessoa. São dois em número. Eles são imbuídos de poderes milagrosos. Olha só. Eles profetizam vestidos de pano de saco. Mais uma prova de que são duas pessoas. Eles sofrem uma morte violenta na cidade de Jerusalém. Leia o texto lá que você vai ver. Menos que a besta e seus cadáveres são tratados sem respeito. Aí, Apocalipse capítulo 11, versículo 8, está aparecendo para vocês aí. Eu vou mostrar para vocês que ela linka e é uma chave para a gente identificar quem são as duas testemunhas. Porque a nossa função aqui é identificar, tá bom? Fora do conceito religioso. Aí depois de 3 dias e meio, eles ressuscitam dos mortos e são levados para o céu. Então, todas as características humanas, né, abençoado? E em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, onde diz o texto assim, olha, os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Então, queridos, esta passagem, esta referência que eu estou passando para vocês, é chave para o entendimento das duas testemunhas. Logo, todo esse rico contexto não nos deixa nem ir muito para frente no tempo, na questão tempo, e nem muito para trás. O que eu estou passando para vocês? O contexto, irmãos, de nossas interpretações, eu estou cercando o tempo para tentar acertar o mistério das duas testemunhas. Então nós estamos cercando a questão tempo para nós tentar decifrar o mistério sem levar muito adiante, sem ir muito atrás, sem entender que são símbolos, porque eu já falei para vocês que as características são humanas. É isso que nós estamos fazendo. E eu não estou aqui fazendo recorte de nada. Eu não estou apontando para a igreja de hoje, nem muito menos fazendo alusão a alguém iminente, porque seria muito fácil. Seria muito simplista. Seria o que eu queria pensar que fosse, mas não é o que eu quero pensar que fosse. É o que a Bíblia está mostrando. Então estamos tratando de um texto em Apocalipse, apesar de ter sido escrito em grego, atenção, apesar de Apocalipse ter sido escrito em grego, a mente de quem escreveu, no caso João, né, de João que escreveu esse livro, é totalmente judaica. Não é grega, não é romana, não é egípcia, nem muito menos pertence à cultura de hoje. Então, como o cristianismo tradicional roubou, vou falar assim, isso daqueles dias, não somente isto, as duas testemunhas, que quase 90% da Bíblia, eles roubaram no contexto.
e aplicam isso para os dias de hoje. É essa a nossa crítica em relação às interpretações futuristas. Então nós temos que apelar para quem? Para a cultura de quem? A cultura judaica e bíblica daqueles dias, que informa algo sobre duas testemunhas. Ou seja, para que um testemunho seja válido segundo a lei de Moisés, é necessário duas testemunhas. E o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse? Um julgamento. Então, dentro da cultura judaica, lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, eu vou mostrar para vocês, tá? Mostra justamente que dentro da lei tinha que haver essas duas testemunhas. Vamos ler Deuteronômio capítulo 19, versículo 15? Diz o texto: não condene alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos, julgamento, tá? Depoimento está se tratando de julgamento aí. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. João capítulo 8, 17 reitera: a lei de vocês diz que, Jesus falando, se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Então, queridos, eu usei uma passagem lá na lei, não é verdade? Depois nós usamos João, mais recente, ao Apocalipse, que foi o próprio livro que João escreveu. Então, na verdade, o que eu estou fazendo agora com vocês? Eu estou dando segurança daquilo que eu vou falar daqui a pouco. Eu primeiro cerquei o tempo. Já que nós estamos em uma cultura judaica, eu agora estou te alicerçando dentro das escrituras. Eu não estou alicerçando vocês fora dessa cultura. Tá entendendo? E no contexto de Apocalipse que estamos vendo, é o que é? Um julgamento a Jerusalém. A cidade é julgada e o Senhor envia essas 2 testemunhas que devem profetizar contra ela, ascender ao céu como parte do cenário legal que acaba por acusá-la e condená-la. Então esta cena, meu irmão, é uma réplica de Zacarias capítulo 4, onde o profeta vê em visões o quê? Um candelabro e 2 oliveiras, de acordo com a mesma profecia. Vamos ver. Depois vocês leiam Zacarias 4, tá, abençoado? Todo o capítulo 4. Mas exatamente no versículo 14 diz o texto: são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Onde, como vários estudantes reconhecem, tá? São referências, esse texto, vários estudantes reconhecem, que são referências ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué daqueles dias, que foram o quê? Incumbidos de reconstruir o templo. Essas 2 figuras de Zacarias, tanto Zorobabel como Josué, foram pessoas e não um simbolismo. Hello? Que representa, neste caso aí, Elias e Moisés. Porque alguns estudantes referem a esses 2 como símbolos. E não é isso, irmãos. Vocês estão entendendo? É claro que isso aqui é um papo para uma outra discussão. Mas eu estou trazendo um entendimento dentro do contexto para que vocês entendam. Porque havia, né, um pensamento errado, havia e há um pensamento errado dentro do cristianismo tradicional do primeiro século, mais naqueles dias do que neste, hoje já poucas pessoas falam sobre isso, que eles esperavam um retorno literal de Enoque e Elias. Já ouviram falar sobre isso? Porque estes não conheceram a morte, e até mesmo o retorno de Moisés, que alguns disseram que ele não morreu. Então, no primeiro século ali da primeira era cristã, se alimentava essa ideia. E hoje, algumas pessoas dentro do cristianismo, alguns estudantes, afirmam que isso ainda está para ocorrer. Então, meus queridos, este é o pano de fundo histórico que eu estou apresentando para vocês. Eu estou cercando vocês no contexto, estou cercando vocês no tempo, estou cercando com vocês em relação à cultura judaica. Falei da lei, trouxe para o entendimento de Jesus. Isso para quê? Para eliminar ou para cortar várias teses do sistema religioso. Porque quando eles falam que as 2 testemunhas seriam para os dias de hoje, a gente, já elimina. Então, sob esse pano de fundo, tá? E considerando que Apocalipse está falando sobre os julgamentos sobre Jerusalém no primeiro século, que se cumpriram com a grande revolução judaica entre 66 e 73 depois de Cristo, então podemos aqui definir as 2 testemunhas, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Podemos o quê? Encontrá-los naqueles dias, quando estava ali acontecendo a guerra, e não nestes. E nem que isto se refira a símbolos, porque o contexto do texto de Apocalipse nos afirma que são pessoas, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, queridos, cercados de todos esse embasamento, nós podemos então começar a caçar personagens bíblicos
ou personagens comprovadamente históricos que existiram, para tentar desvendar esse mistério das duas testemunhas. Foi isso que eu fiz com vocês até agora. Então, queridos, entre as alternativas que eu encontro na história, que eu encontro dentro da palavra, uma das mais sugestivas foi o que Flávio Joséfo relatou, né, quando ele disse ali sobre o avistamento das tropas de anjos nos céus. Lembra? Que ele viu sinais, né, como se fosse uma guerra no céu. Sinais prodigiosos no templo, lembram? Lembram que eles relataram essas visões? Vocês lembram, abençoado? Então, após acontecer estas visões, olha só que incrível, né? Dentro da história, estamos na linha do tempo daqueles dias, tá? Nós não estamos fugindo daqui, estamos naqueles dias. Então, no tempo daqueles dias, quando Joséfo teve essa visão, aparece um personagem muito importante, que pode ser, tá, abençoado? Não estou cravando, pode ser uma das duas testemunhas, porque ele tem todo esse contexto. O nome dele é Jesus ben Ananias, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Vamos ver o seu testemunho? Tá aí, livro Guerra dos Hebreus, de Flávio Joséfo, diz o texto. E o que foi mais horrendo e ainda mais assustador do que tudo o que foi dito, havia um homem rústico e plebeu chamado Jesus, filho de Anã, que 4 anos antes do início da guerra, enquanto a cidade estava em grande paz e em grande abundância, tendo chegado na festa que então era celebrada, na qual eles têm o costume de adornar as coisas sagradas do templo para a honra de Deus, que é o Sukkot. Isso é uma festa, tá bom? Ele, de repente, esse Jesus, ben Ananias, começou a gritar bem alto. Alma que ainda chorava, todo o estrago e destruição que ele tinha em mente. Irmãos, olha só. Eu estou passando para vocês um contexto daqueles dias. Estou mostrando o historiador Joséfo, Flávio Joséfo, muito celebrado e cultuado pelo sistema religioso. Inclusive esse livro, Guerra dos Hebreus, ele é editado e distribuído pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então eles lá têm também esse relato, e eles consideram esse relato. Vocês estão vendo o contexto que eu estou... Até mesmo em relação à questão dessa referência de Joséfo é muito importante. Tá? Agora, o que este homem falava, o que está aparecendo em letras maiúsculas para vocês aí, tá? Parece uma coisa fria, tá? Para nós hoje. A gente não passa despercebido. Eu só coloquei em letras maiúsculas aí, para que a gente vai falar sobre isso aí. Você sabe o que significa essa expressão? Esse texto aí que ele escreveu, essa expressão dele? A alma que ainda chorava, todo o estrago e destruição que ele tinha em mente. Irmãos, preste atenção. Para os judeus daquela época, o grito deste homem rústico e plebeu, durante esta grande festa, uma das mais importantes, até os dias de hoje, que é a festa do Sukkot, isso foi visto como o quê? Como os judeus enxergaram isso? Como um presságio ou sinal de desgraça iminente. Por isso que nós devemos fazer essa observação que eu estou passando para vocês, para nós sentirmos o termômetro da época. Por isso que eu deixei em letras maiúsculas e para não deixar passar esses ricos detalhes em branco com vocês. Como se isto não importasse. Não, eu fiz questão de fazer isso. Importa e muito. Além disso, o fato dele ter feito isso em um momento de grande paz e abundância em Jerusalém teria sido ainda mais perturbador e preocupante para as pessoas que ouviram. Irmãos, essa passagem histórica nos mostra 2 coisas importantes. Atenção. Jesus ben Ananias não era um homem qualquer e Jesus ben Ananias, ele era conhecido pelos judeus. E uma outra coisa muito importante desse relato é que estudantes do sistema religioso, para safar essa parte de Flávio Joséfo, eles afirmam que Joséfo exagerou nessa exposição. Mas vocês sabem por que eles afirmam isto, né? Claro que é para descaracterizar o preterismo completo. Então, isso aí, abençoado, eles fazem em todas as escrituras, se você notar, aqueles subtópicos, por exemplo, passe a ler sem aquele subtópico. A sua ideia vai ser outra. Porque ao encaixar subtópicos na Bíblia, eles impedem você de ver o contexto todo. Porque eles vão afirmar que o contexto
está naquele subtópico e não no tópico inteiro. Então, irmãos, nesse testemunho angustiante desse homem, é possível ver que se cumpre a grande maioria das descrições da profecia sobre as duas testemunhas. Esse personagem, o que ele está fazendo? Profetizando em Jerusalém, morre pelas mãos de Roma, a besta, conforme nós analisamos lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Profetiza vestido de saco, atormentava os habitantes da terra de Israel. Quase certamente os judeus sentiram alegria por ele ter morrido. Portanto, também é provável que não tenham dado um sepultamento adequado ao profetizar uma mensagem atribuível a Deus, conforme lá Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, nós vamos ver aqui na frente. Sendo fiel até a sua morte, certamente Deus o ressuscitou, levando-o para o céu. Tá? Então veja, irmãos, que este homem tem todos os atributos para ser uma das duas testemunhas. Aqueles requisitos que eu te mostrei no começo, lembram? Vou botar para vocês de novo aí. Eles são testemunhos de Deus, são 2 em número, estão imbuídos de poderes milagrosos, profetizam vestidos de pano de saco. Eles sofrem uma morte violenta na cidade de Jerusalém. Depois de 3 dias e meio, eles ressuscitam dos mortos e são levados para o céu. Irmão, com certeza, o sistema religioso judaico não deu honras a este homem. Fez igual ao que iriam fazer com Jesus, se José de Arimateia não tivesse dado aí um túmulo a Jesus. Jesus fatalmente seria jogado ali no Geena. Até porque aqueles que seguiam a Jesus naquele período, tinham pessoas influentes sim, mas eles estavam com medo, né? Eles se escondiam naquele período ali que Jesus foi morto. Então a referência do texto de Deuteronômio que eu falei para vocês é aquela que fala, se o profeta profetizar e não acontecer, este não vem da parte de Deus. E o problema é que aconteceu. Hein? Diz o texto, se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Irmãos, é particularmente impressionante que este profeta tenha anunciado explicitamente os ais para Jerusalém, seu povo. Lá em Apocalipse, em muitas ocasiões, esse mesmo termo é usado para também anunciar punições à cidade, esses ais, né? Está em Apocalipse 8:13, 11:14, 18 do versículo 10 ao versículo 19 e várias outras passagens. Depois vocês leiam, tá bom, queridos? Todas elas falam de terror. E são muitos ais que se abateu naquela cidade, tá? Então considere que em Apocalipse capítulo 17, versículo 5 e versículo 18, a Babilônia é chamada de a grande cidade, como em Apocalipse 11, versículo 8. Aí vamos começar a linkar agora com Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Diz o texto, em sua testa estava escrito um nome misterioso, Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Versículo 18. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Agora capítulo 11, versículo 8. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Então ela está fazendo uma alusão, nesta interpretação que nós estamos fazendo, a Jesus ben Ananias. Tá? E um sentido numa referência óbvia a Jerusalém, onde Jesus foi crucificado e morto, pelos que agora estavam padecendo no julgamento do Cordeiro. Então, como já nós vimos isto em outros estudos anteriores, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe, aquele povo, os judeus, e por metonímia, sua cidade chegou ao ponto de corrupção que a tornou comparável às proverbiais cidades pagãs de Babilônia, Egito e Sodoma. Cidades que reverenciavam outros deuses, e Jerusalém, a cidade santa, foi tida como prostituta. Muitos estudantes, irmãos, e professores do sistema religioso diz que nestes versos podemos ver Roma. Porém, Roma ainda não entra nessa altura do Apocalipse. Vai entrar mais na frente, em outros estudos, mas não neste, tá? Ver Roma nesta passagem, porque o sistema vê, é inadmissível, pois significaria cair no já discutido simbolismo do simbolismo. Babilônia, Egito, Sodoma, como veículos para se referir a Jerusalém. E, por sua vez, Jerusalém, como veículo para representar Roma. Roma vai entrar mais na frente, tá bom, queridos? Aí a prostituta é Jerusalém. Tá legal? Então, abençoados, estamos aí chegando ao final desse pequeno começo, que essa incrível interpretação das duas testemunhas, interpretação, mais uma vez, lembrando a vocês
que é do preterismo completo, ao qual nós abraçamos aqui neste canal. Então estamos encerrando essa mensagem. Eu espero que vocês tenham entendido os argumentos que nós usamos aqui nesta mensagem. Nós cercamos vocês daqueles dias e entendemos biblicamente que as duas testemunhas foram pessoas que viveram naqueles dias. Tá bom? Então, abençoados, graça e paz e até a próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos adorar.